Fala pessoal, tudo bem? A aula de hoje você vai desenvolver o primeiro projeto com Django, tá? Tem aqui a analogia do Rango, esse filme aí que eu já assisti milhares de vezes. Mas, gente, hoje o nosso desafio é eu te passar a arquitetura desse framework sensacional, que é o Django, que basicamente ele é um framework para web com Python. Então, assim, amo esse framework e hoje eu vou ter um desafio e tentar te explicar da melhor forma como funciona a arquitetura desse projeto. Então, eu já vou te desafiar para que você pegue uma pastinha ou na sua área de trabalho, ou na Downloads, ou em documentos, e crie uma pastinha chamada Primeiro Projeto Django, porque aí já vamos iniciar, beleza? Então, pega teu café, já estou aqui com o meu, e vamos desenvolver. Que hoje você vai desenvolver uma tela de cadastro de carro e listar carro também. Você vai ver o quanto é simples desenvolver com o Django. Então, vamos lá. Você criou uma pastinha lá em documentos, área de trabalho, downloads. Eu criei a minha em downloads. O nome da minha pasta é Primeiro Projeto Django. Gente, 2 pontos aqui. Primeiro, é muito importante você ter um conhecimento de Python para que você faça essa aula e consiga entender todas as coisas. Outra coisa é que o seu Python tem que estar instalado na sua máquina. Então, vamos vir aqui e fazer a verificação. Python manifesto. O meu está instalado. Se o seu não estiver instalado, você pode até instalar pelos aplicativos aqui da Microsoft ou ir lá no site do Python, instalar e voltar para onde estamos nessa aula, ok? Então, gente, eu criei a minha pasta lá em Downloads. Então, eu vou dar aqui um CD para tentar localizar, tá, a direção onde está a minha pasta. E aí vou colocar aqui Downloads. Entrei na pasta Downloads. E agora eu quero entrar na pasta Meu Primeiro Projeto Django. Então, se eu vim aqui a CD, primeiro, acho que é Meu Primeiro, primeiro projeto. Primeiro, vou dar um Tab, ele vai completar, vou dar um Enter, bom, pronto. Agora eu estou dentro da pasta do meu projeto. Então, antes de a gente começar a desenvolver Django, eu quero passar uma informação muito importante para você. Vamos criar o nosso projeto dentro de uma máquina virtual. Do que é uma máquina virtual? Uma máquina virtual é como que você tivesse rodando um Windows aí dentro de uma pastinha. Mas, Matheus, por que eu vou criar uma máquina virtual para desenvolver o meu projeto? Porque sua máquina virtual ela vai estar dentro, tá, da sua pasta e o seu projeto Django vai estar rodando dentro dessa máquina virtual, que aqui a gente vai simbolizar e você vai ver é uma pasta, mas é uma pasta que ela vai ter várias dependências e também porque a gente está utilizando exatamente essa estrutura, porque você vai preservar as versões do seu projeto, você vai ter um nível, você pode passar, vai facilitar quando você for realizar o deploy, porque você está desenvolvendo o seu projeto dentro de uma máquina virtual. Então, eu vou te chamar para que você visualize numa ferramenta que eu gosto muito de passar em sala de aula, que é o ScaleDraw. E aí você vai ver por que eu estou desenvolvendo e vou instalar uma máquina virtual dentro dessa pastinha e o projeto vai rodar dentro dessa VM. Vamos lá? Então, gente, abrimos aqui o ScaleDraw, que é uma ferramenta sensacional, que basicamente eu quero te explicar a arquitetura, porque eu já desenvolvi durante 11 anos, ainda sou desenvolvedor, e uma das coisas quando eu entrava nos projetos na fábrica de software, eu ficava querendo entender o que seria aquela estrutura, porque eu estava dando aqueles comandos para instalar, muitos CMDs, muito prompts de comandos, e eu ficava sem entender o que era aquilo. Então eu comecei a estudar os comandos, que é isso que eu quero explicar para vocês, e comecei a entender a arquitetura dos frameworks, e fica muito mais fácil. Você não apenas chega no Google, numa inteligência artificial, pega um passo a passo, joga os comandos e fica ali, rodou, mas o que é que eu estou fazendo? E é isso que eu quero te explicar hoje. É essa questão da arquitetura. Quando você começa a entender a arquitetura do seu projeto, a arquitetura de software, você começa a olhar de uma visão de cima e fica muito mais fácil o desenvolvimento para um programador e uma programadora, beleza? Então, vamos lá. Aqui no ScaleDraw, eu vou passar aqui para vocês, por quê?
A minha VM, basicamente, ela vai abraçar todo o meu projeto, porque o meu projeto ele vai estar dentro de um local, como eu posso dizer para vocês, um local seguro, um local ali preservado para o meu projeto estar rodando. Então, por isso que a gente vai instalar uma máquina virtual antes de desenvolver o Django. Então, para ficar aqui na nossa analogia, vamos colocar a máquina aqui, ó, a máquina virtual, que a gente pode chamar de Envy ou Venv, tá? Guarda esse nome aí. Então, essa máquina virtual, ela vai estar preservando todo o meu projeto dentro de um circuito fechado. Então, imagine que a minha máquina virtual é esse laranja. Por quê? Porque quando eu instalar o Django, eu vou instalar o Django dentro desse ambiente controlado. Então, Django ele vai ser instalado, ou de Django, ele vai ser instalado dentro desse ambiente controlado e você vai começar a entender. Escrevi Django errado. Pronto, de Django. Então, o Django vai estar dentro dela. Então, as dependências e a parte do deploy, vai estar tudo em um local ali controlado que você consiga desenvolver melhor. Então, o passo agora que a gente vai executar é instalar uma máquina virtual na pastinha primeiro projeto Django. Então, vamos lá? Pronto, gente. No passo a passo, você vai utilizar o passo a passo 2. Tem um passo a passo aqui no Notion bem detalhado que você vai copiar os códigos, copiar os comandos para que você, no final, desenvolva seu primeiro projeto com nosso amigo framework Django. Então, você vai vir no passo a passo 2, tá? E você vai copiar esse comando, que é python -m venv. Então, você vai instalar uma máquina virtual dentro da sua pastinha do projeto. Vou colocar aqui Shift Insert e vou dar um Enter. E aí ele vai instalar essa máquina virtual. Pronto. Agora, já que instalou a máquina virtual, eu quero ativá-la, porque imagina, você instala o Windows na sua máquina e você não liga a máquina, automaticamente não vai servir de nada. Então, esse comando agora, que é o próximo, que está no passo a passo 2, você vai copiar e você vai executar, ativar a sua máquina virtual. Shift Insert mais uma vez e vou estar aqui. Tá vendo esse detalhe aqui, gente? Olha a riqueza de detalhes. Isso aqui está informando que você ativou a sua máquina virtual. Perfeito? Agora, vamos pular para o terceiro passo, que aí vamos atualizar o pip. O pip é o pacote de instalação, tá? Vamos dar um upgrade nesse pip e depois, na verdade, vamos dar um upgrade no pip e depois vamos instalar o Django nessa nossa máquina virtual, beleza? Então, eu vou copiar aqui esse comando. Matheus, o que é o pip? Basicamente, o pip é o gerenciador de pacotes, tá? Então, se você quer instalar algum framework, quer instalar algo, você sempre vai chamar o pip, porque o pip ele vai gerenciar esses pacotes e vai instalar os projetos, os frameworks que você desejar através do pip. Então, por isso que a gente, para instalar o Django, a gente vai dar um upgrade no pip, que é o python-m pip install, e dar um upgrade no pip. Então, vou executar. Agora o pip está instalado e eu vou rodar esse comando porque eu vou dizer pip, me traz o framework Django para dentro da minha VM. Aí ele vai fazer o quê? Que ele é o gerenciador de pacotes, vai lá na internet, vai pegar o pacote Django, do framework Django, e jogar para você utilizar esse framework incrível. Então, você vai copiar esse comando, vai abrir o seu prompt de comando, Shift Insert, e aí ele vai instalar o Django. Olha ele baixando aí. Show de bola. Depois que instalamos o Django dentro da VM, aí, lembra lá daquela imagem? A sua VM, agora dentro da sua VM, você tem o Django instalado. E aí vamos verificar por quê. A gente vai verificar esse cara aqui, que é Django -admin -verso. Esse comando é para que você veja a versão do
Django Admin. Matheus, o que é o Django Admin? Eu vou abrir o Scalidral para te explicar como funciona o Django Admin dentro do teu projeto. Aqui no Scalidral, como é que você está visualizando? Você foi lá na pasta, criou uma máquina virtual, depois você instalou o Django dentro da VM e agora, dentro do Django, tem um carinha que ele é muito importante, que ele se chama The Django-admin. Então, esse The Django-admin, ele vai ser o teu administrador. Por exemplo, caso você queira instalar um projeto dentro do seu Django, automaticamente esse cara aqui, ele vai fazer esse trabalho, entendeu? Então você vai fazer Django Admin, Start Project e o nome do projeto. Então você vai chamar esse cara aqui, que está dentro do Django, para fazer a criação do projeto Django. Então, por isso que a gente foi lá e verificou se ele estava instalado, porque o framework Django veio, mas também vamos ver se o Django Admin ele está instalado, porque é ele que vai me ajudar a criar os projetos. E aí vimos que a versão desse cara é a versão que, pessoal, 6.0, nesse exato momento que eu estou desenvolvendo. Então, eu vi que ele está instalado. Ele pode me ajudar a criar esse projeto, que ainda a gente vai criar ele, e a versão dele é 6.0. Então, vamos criar um projeto que ele vai ser sistema da Line Carros. Ok? Então, quem vai me ajudar a criar esse projeto aqui, que eu vou deixar de outra cor, dentro do Django, automaticamente vai ser o Django Admin. Por isso que eu chamo o Django Admin. Me ajuda aí a criar um projeto, e aí ele vai criar o projeto. Vamos lá? Gente, vimos que o Django Admin existe, a versão dele é 6.0. Agora eu vou já chamar ele. Cara, já que tu estás aí, já que tu é o administrador, cria um projeto com o nome Sistema Underline Carros, porque é um sistema para a gente cadastrar e listar os carros. Então, eu vou pegar lá o passo 4 e vou dar um Shift Insert. E, Matheus, esse pontinho aqui é para que ele crie esse projeto Sistema Carros dentro da pasta Primeiro Projeto de Django. Então, executei aqui. E se você visualizar a sua pasta agora, você vai ver que já tem uma pastinha de um projeto Django criado. Então, graças ao Django Admin, que ele fez esse trabalho para você. Show! Vamos lá para o próximo passo. Agora você vai ver a estrutura da sua pasta. E aí, gente, vê só. O Django, ele funciona como um projeto Django, ele pode ter vários apps, tá? Então, você meio que está modularizando o seu projeto. Como assim, Matheus? Quando a gente utiliza o aplicativo de banco, né? E aí, você pode ver que tem Pix, transferências e tudo mais. E quando o Pix está fora, o seu código ainda continua funcionando, porque o projeto do app do banco ele é modularizado. Então, aqui no Django também você tem como criar vários apps dentro de um projeto, beleza? Então, eu vou te levar para o Scalidral, porque ó, o foco aqui também é te mostrar a arquitetura do Django. E aí é muito importante você entenda como é que está funcionando tudo, porque cada passo que você está executando, cada comando, você vai entender por que esses carinhas como Django Admin, agora manage.py, ele vai te ajudar a criar algumas coisas. Você vai dizer, agora sim eu entendo por que eu estou digitando esses códigos. Vamos lá. Voltando aqui para o Scalidral, você vai rodar esse comando aqui no CMD, que é o Python manage.py start project carros. Então, gente, a gente pediu para o Django Admin criar um projeto Django, ele criou, mas dentro desse projeto Django, eu posso ter vários apps, tá? Vou colocar aqui, ó, app 01, vem aqui, ó, app 02. Você pode criar vários apps e aí você pode criar um app para cadastrar. Você pode utilizar um app para financiar carros. Você pode criar um app para contabilidade da empresa de carros. Então você pode ter vários apps,
vários módulos dentro do seu projeto Django, que é Sistema Carros. Então, esses módulos, eles são muito importantes, esses que a gente vai chamar aqui de apps, porque um projeto Django ele pode funcionar com um app, mas ele pode ter vários. E dentro do seu projeto Django, você vai ter um arquivo, que esse arquivo ele vai te ajudar bastante para tu startar um servidor, para tu rodar uma migration, ele vai te ajudar a fazer tudo isso, que é esse arquivo aqui, ó, manage.py. Esse é o cara, escrevi errado aqui, manage.py é o cara que ele vai te ajudar, é como se fosse o Django admin dentro do teu projeto. Esse carinha aqui, ele vai te ajudar a você criar esse app. Então, quando você está dentro do projeto, você vai falar o quê? Python. Chama aí o manage.py e starta um app com o nome carros. Entenderam? Então, dentro do seu projeto, se você visualizar a pastinha, você vai ver que lá, quando você der um Start Project, dentro do seu projeto, tem um arquivo chamado manage.py. Perfeito? Então, vamos voltar e executar esse comando aqui no CMD, porque você precisa instalar esse app dentro do seu projeto Sistema Carros. Pessoal, lá no Scalidral, eu falei algo errado. É Start App, não Start Project, porque a gente já startou o projeto, agora vamos criar um appzinho dentro do nosso projeto, que esse app vai ser com o nome Carros, tá bom? Então, você vai copiar lá o comando 5 e rodar, que basicamente esse comando 5, ele vai Python, manage, aí você vai chamar aquele arquivo de manage para startar um app chamado Carros. Então, quando você executar, você vai ver que na pastinha criou também um projeto com o nome Carros. Agora, vamos sair do nosso amigo CMD e vamos entrar no Visual Studio, porque agora vamos adicionar códigos e tudo mais. E aí você vai ver que rapidinho o seu projeto vai estar startando aí e rodando local. Então, gente, se você não tiver com o Visual Studio Code instalado, você pode vir aqui nos programas do Windows, mesmo aqui no app do Windows, ou você pode baixar lá no seu Visual Studio e dar esse comando aqui, ó, code espaço ponto, para que abra o Visual Studio dentro dessa pasta aqui. O Visual Studio ele vai abrir nessa pasta aqui que você já executou, você baixou o pacote, VMs, e agora vamos começar a parte do Visual Studio Code. O Visual Studio aqui, e aí você já consegue enxergar a Venv, que é a máquina virtual, você já consegue enxergar o seu projeto geral, que é Sistema Carros, e já consegue visualizar o app Carros. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa executar o passo 6. E o passo 6, basicamente, pessoal, é você falar para o seu projeto que dentro dele existe um app chamado Carros. Então, o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu projeto, você vai abrir Sistema Carros e vai vir em configurações. E em apps instalados, já tem alguns apps padrões que você não visualiza, mas já é padrão do Django, que é o admin, autenticador, session, mensagens. Mas você vai dizer que agora, ó, projeto, tu tem um app chamado Carros. Pronto. Então, agora o seu projeto aqui, ele já reconhece que esse app Carros existe. Então, agora vamos focar um pouco mais de tempo dentro do nosso app Carros, porque a gente vai criar a nossa tela de cadastro e a nossa tela, que vai ser na mesma telinha, de listar carros. Vamos lá? Então, vamos executar agora o passo 7, tá? Esse passo 7, pessoal, vocês vão criar uma classe que a gente chama de Models. Matheus, o que é Models? Eu já ouvi muito esse nome Models em projetos, em frameworks, mas me explica aí de uma forma simples. Aqui está o banco de dados, aqui está o Model. O Model é o arquivo de back-end
que ele mais se aproxima do banco de dados. Então, quando eu quero me comunicar com o banco de dados, pegar uma tabela ou realizar uma consulta com várias tabelas, eu quero acessar alguma linha de uma tabela, eu vou utilizar o model para ele se comunicar com o banco de dados. Então, o model, quando você vê model, é um arquivo que ele está mais próximo aí do banco de dados. Então, vamos criar uma classe carros, por quê? E a gente quer criar uma tabela chamada carros, porque você vai utilizar nesse projeto uma tecnologia chamada migration. Eu vou migrar de uma classe e ela vai migrar e ela vai virar uma tabela chamada carros. Então, você vai copiar esse código 7 aqui e vai abrir o seu projeto carros, tá? E vai acessar aqui no nosso arquivo models.py. Você pode apagar tudo que tiver aqui e jogar esse cara. Por quê? Estou criando uma classe carros que está herdando da classe Py models. E aí eu quero criar uma tabela com a coluna marca, tá? Com max length de 50, então a minha coluna só vai aceitar 50 caracteres, modelo até 50 caracteres, e o ano do meu carro vai ser uma coluna que ela precisa ser um inteiro positivo, que vai ser o nome ano. Beleza, pessoal? Então você copia esse código, salva ele, porque agora eu vou para o escalidral com você, você vai entender do que eu estou falando. Porque essa classe ela vai migrar para o banco de dados e vai virar uma tabela. Por isso que é a tecnologia chamada migration. Eu migro de uma classe para ela virar uma tabela. Então, ó, o model, olha a comunicação com o banco de dados, é muito importante entender isso. Então, vamos lá. Gente, eu criei essa imagem aqui no escalidral para te passar o que é que você vai fazer agora, tá? Então, vê só. Você criou a sua classe carros, seu model, né? Então você criou um model. E esse model, a gente vai criar um arquivo de migração, que esse arquivo de migração, vamos depois startar ele, e ele vai virar uma tabela no banco de dados. Ele vai virar essa tabela. Então, essa classe carros vai virar uma tabela chamada carros. Então, para eu migrar de uma classe para virar uma tabela, eu preciso utilizar a tecnologia migration. Porque aqui, gente, você não está executando como alguns sistemas criam, que é create table, e aí você vai dar o todo create, insert e tudo mais. Com a tecnologia migration, eu consigo utilizar uma classe e transformar ela em uma tabela através da migration. Então, nesse momento, você já criou a sua classe, o seu model padrão, para ele virar uma tabela. Então, você vai dar um comando, que é o make migration, para criar esse arquivo de migração, e depois você vai executar essa migration, para que essa migration ela vire uma tabela dentro do banco de dados, que é o banco de dados que o Python utiliza de forma padrão, que é o SQLite. Entendeu? Por isso que é migration. Migrar de uma classe para virar uma tabela. Então, vamos lá executar esses comandos. Vamos utilizar o CMD dentro do Visual Studio. Então, você vai pressionar Ctrl e aspas duplas no seu teclado. E aí, de cara, já vai aparecer o PowerShell. Olha aí o erro de PowerShell. Você vai vir aqui nessa setinha ao lado e você vai colocar aqui, ó, que é o prompt comando. E aí, você vai executar dentro do prompt comando. Ok? Olha a Venv aqui instalada. E você vai pegar lá no nosso passo a passo, nosso guia, e você vai dar um make migration. Você vai copiar o primeiro comando, que você vai criar aquele arquivo de migração. Então, você vem aqui, Shift Insert, e dá um Enter. Então, ó, ele já informou. Ó, criamos um arquivo, que é o arquivo de migração inicial 001, e se você vier aqui na pastinha Migration, você vai ver que ele existe. Olha ele aqui, ó. E ele está passando essa migração, aquele arquivo que eu mostrei para vocês, que ele está colocando um ID, porque toda tabela no banco de dados precisa de um ID, então você nem precisa dar um create table e informar o ID. E aqui ele já está dando que essa coluna ela vai ser a chave primária, que é a chave de identificação,
tá? E essa chave vai ser auto-incremento. Então, toda vez que eu criar um novo carro, instanciar um novo carro, olha o benefício de utilizar o Migration. Ele já vai criar uma linha na tabela carros e esse ID vai ser auto-incremento. Se eu tiver um carro, cadastrar outro, ele vai ser o ID 2, 3, 4 e assim vai para frente. Já está criando uma coluna chamada marca, modelo e ano. Então, o arquivo de migração eu já criei. Agora, vocês lembram que a gente está lá com aquele arquivo criado, precisamos levar ele para o banco de dados. Aí, vamos executar esse outro comando, que é o comando para executar as nossas migrations, que está lá no passo a passo, que é o que? Python. Aí tu vai chamar mais uma vez, olha que lindo, gente, o arquivo manage.py, que é aquele arquivozinho que está dentro do projeto, que ele vai ajudar e vai gerenciar todo o teu app. Então, ó, manage.py, ele criou a máscara de migração. Aí agora, manage.py executa e cria a tabela lá no SQLite. Então, você vai copiar aqui e você vai executar no Shift Insert, aqui para colar, e aí ele vai executar. Se você utilizar uma extensão, que é essa extensão aqui que eu gosto bastante, que é essa aqui, ó, SQLite Review ou visualização, você vai ver que dentro do seu projeto vai ter um arquivo de banco de dados, db.sqlite3. Você vai clicar e aí ele vai mostrar toda a tua tabela de banco de dados. Olha isso, pessoal. E aí ele vai mostrar aqui toda a sua tabela. E aí você tem como navegar nas tabelinhas e você vai visualizar lá a tabela carros, tá bom? Então baixa aí o SQLite, View, e aí você vai visualizar as suas tabelinhas através desse plugin no nosso amigo. Então, gente, agora executamos os comandos, criamos a tabela no banco de dados. Agora vamos criar o form dentro do app carros, tá vendo? Carros, vamos criar um arquivo chamado forms.py. Deixa eu ver se nesse padrão de projeto ele já está criado. Não, ele não está criado. Então a gente vai criar. Por que a gente está criando um arquivo de forms? Porque você vai utilizar um formulário de cadastro. Então, esse arquivo forms ele vai te ajudar a ter uma segurança, a ter aquela comunicação do front HTML, que é o template que chamamos aqui, com o back-end. Então, o arquivo de forms ele vai facilitar e vai te dar uma segurança. Então, vamos criar um form, que é um arquivo de form.py, para ajudar o HTML. Então, ó, você vai criar dentro do projeto carros, então você vai clicar aqui e vai criar um arquivo chamado forms.py e vai copiar esse código que eu passei para vocês, que basicamente, gente, ele está dizendo o quê? Que você vai ter 3 inputs e esses inputs ele vai estar presente no HTML e eu tenho uma segurança no meu formulário contra o ataque de SQL execution, de utilizar os inputs para invadir o sistema. Esse cara também ajuda na segurança. Então, segura ele aí, que você vai ver ele no HTML logo mais. Agora, vamos também acessar o passo 10 e copiar o código, porque vamos utilizar e você vai entender como é que funciona as views. Então, vou colar esse código aqui, ó, nas views e eu vou voltar para o ScaleDraw. Gente, eu sei que a aula está extensa, mas aqui é para você entender a arquitetura do projeto Django. Não é só para você ficar copiando o código. Também não tenho como passar todo o contexto, mas a gente vai ter mais aulas e eu vou explicar cada um desses códigos aí. Mas eu quero te passar a arquitetura para você entender aquilo que você está fazendo. O foco da aula é esse, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa aqui, porque você criou a view e você vai ver como é que funciona essa view. Mas antes de você ver como é que funciona essa view, vamos aqui olhar o próximo passo. O próximo passo é o arquivo de URLs. Então, você vai copiar o código e você vai criar um arquivo de URLs dentro do seu projeto carros. Então, você está vendo, você está trabalhando só dentro do app. Você criou form, que vai estar dentro do seu aplicativo carros. Você criou a view, que você vai entender daqui a pouco como esse view funciona, porque quando eu estava desenvolvendo, eu tinha uma grande dificuldade para entender o que era uma view, moda, um controller, e aqui você vai entender, ok? Então, ó, o carros você vai criar mais um arquivo,
E aí, esse arquivo aqui que você vai criar, basicamente, ele vai te ajudar nas rotas urls.py e você vai jogar esse código aqui. Presta atenção para você entender. Então, vamos lá para o ScaleDraw para eu te explicar toda a estrutura das views, das URLs e os templates. Perfeito? Então, vamos voltar para o ScaleDraw para que você entenda parte por parte. Como é que funciona essa arquitetura de URLs? Eu vou explicar para vocês. Você tem aqui o IP, porque a gente está rodando local esse projeto. Então, você vai ter o IP padrão, que é o 127.0.0.1, ou vamos dizer que você já construiu e publicou esse site. O site é carros.com.br. E aí, quando a gente acessa um site, automaticamente vem o index, ou a página inicial daquele projeto, daquele site, daquele sistema. E aí, quando você digita o domínio, o arquivo de URLs vai ver qual é a URL padrão, o index, né? A página inicial daquele projeto. Então, ele vai chamar as views e vai dizer, views, aonde está o arquivo inicial? A views sabe onde é que está esse arquivo inicial, porque ela vai saber qual é o nome do template padrão que ela vai chamar. Então, toda vez que você colocar um domínio no navegador ou IP padrão, as rotas, que isso aqui, ó, os URLs são as rotas, vai chamar o arquivo de view, porque é o cara que conhece quais são os HTMLs que ele vai chamar, e vai renderizar o site. Então, acontece essa estrutura aqui toda vez que você acessa um site na web. Então, para aparecer aquela telinha do navegador para você, você vai digitar o site carros.com.br. Dentro do seu sistema vai ter um arquivo de URLs, ele vai chamar as views. Views, qual é o HTML padrão? As views, ela vai procurar o template padrão, vai pegar e vai renderizar o site para o cliente. Então, toda vez que você colocar... Então, Matheus, quando eu acesso aquele site que é carros.com.br/lista, aí você vai ter uma rota chamada aqui, ó, /lista. É isso. As URLs vai chamar a view e a view vai identificar qual é o HTML, falando do Django, né? Qual o HTML que está a lista. Então, o view, ele faz a ponte entre os templates e manda para a amiga rota renderizar. Então, assim, basicamente, é essa estrutura. Estou falando de uma forma bem simples, tá, gente? Mas funciona dessa forma. Você coloca o domínio, e vamos dizer que tem um subdomínio aqui, uma subpasta, uma rota lista. As URLs chamam as views e as views vai lá buscar o arquivo lista.html e renderiza para o cliente visualizar. Beleza? Gente, eu sei que o nosso vídeo está muito extenso, mas vamos continuar porque já está no fim. Agora vamos adicionar a URL padrão do projeto, porque o projeto ele pode ter rotas de vários apps. E os apps podem ter rotas dos arquivos que estão dentro dele. Entendeu? Então, agora vamos abrir o Visual Studio Code e executar os próximos arquivos e códigos. E, finalizando, vamos rodar o nosso projeto e finalizar essa aula que está desse tamanho, mas é importante explicar toda a arquitetura do Django. Executar o passo 12. Por que o passo 12? A gente tem dois arquivos de URL. A gente tem um arquivo padrão do projeto, que ele vai fazer rotas para os apps. E a gente tem um arquivo de URL dentro do projeto do app Carros. Então, a gente tem um arquivo de URL do projeto que vai chamar os apps e temos um arquivo de URLs dentro do app Carros que vai direcionar para algumas rotas ali local do app. Pegaram? Então, agora vamos mexer na URL de todo o projeto. Vamos pegar aqui o passo 12, vamos copiar e vamos lá no arquivo
Vamos vir aqui, ó, sistema Carros, e falar que vamos ajustar alguma coisa. Só dar um Ctrl A e um Ctrl V, e aí eu vou te explicar. Tem uma rota padrão que é o admin, que é o Django admin, mas ó, se o pessoal informar apenas o IP, não informar mais nenhuma rota, aí ele vai chamar o projeto carros e o arquivo de URLs. E dentro do arquivo de URLs, se você não informar nada, ele vai chamar a view cadastro listagem. E cadastro listagem, view cadastro listagem, vai chamar o HTML, o cadastro listagem.html, que é o arquivo de HTML. Então, consegue imaginar lá agora, URLs chama a view, olha a view, e a view chama o template, que é cadastro underline listagem. Cadastro underline listagem.html. Ok? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu só minimizar aqui para não complicar. Vamos voltar aqui para o arquivo de URLs dentro do projeto. Grandão. Informar que se ninguém informar nenhuma rota, só apenas o IP, ele vai chamar, vai dar um include, né? Vai incluir o arquivo de URLs que está dentro do projeto carros, e dentro do URL, dentro do projeto carros, já chama aqui, sem nada, já chama a view cadastro listagem. Perfeito, pessoal? E aí a view faz o trabalho dela de ir lá no template e jogar para renderizar. Agora, o que a gente vai fazer? Passo 13. Vamos criar umas pastinhas, tá? Vamos criar uma pasta de templates e de static. Matheus, o que é static? Tudo que é estático. O que é estático? Um CSS é estático, uma imagem é estática, um vídeo é estático, um áudio é estático. Por que static? Porque basicamente é um arquivo que eu não vou modificar com programação. Ah, Matheus, e por que o HTML ele é templates? Porque dentro do HTML eu vou jogar código de back-end, que é o código do Django. Aí ele vai ser um arquivo que ele não é um arquivo estático, ele tem modificações automáticas. O Django está rodando dentro do HTML, porque o Django é para unir o Python com o HTML. Então vai ter códigos ali de back-end rodando dentro do HTML para renderizar o projeto. Então, por isso que HTML não é template. HTML não é static. HTML é template. Então, CSS vai ser estático porque ele só vai estar ali para mudar a cor, e quando eu quiser modificar, eu vou ter que mudar de forma estática. Eu vou lá e digito as modificações dentro do HTML. Então, dentro do CSS. Troquei aqui algumas coisas, mas vamos lá, acho que deu para entender. Então, eu vou vir aqui na minha pastinha carros, tá? No meu projeto carros, e eu vou criar uma pasta chamada templates, e também eu vou criar uma outra pasta Matheus, static, ok? E copiando a estrutura, dentro da pasta templates eu vou ter uma pastinha chamada carros. Então, ó, eu vou vir aqui e criar uma pastinha chamada carros, dá uma olhada, gente, nesse padrão de digitação para que você não erre, tá? Porque o que acontece muito em sala de aula é aluno que não coloca os arquivos nas pastas certas e dá erro, aí fica dizendo que o Django é difícil e tudo mais. Agora eu vou vir aqui na static e vou criar uma pasta chamada CSS e vou criar um arquivo style.css. Perfeito? Agora o que é que a gente vai fazer? Vou copiar o código do HTML e jogar no HTML. Olha aqui, gente, olha aqui. Eu já tenho aqui, ó, chamo o arquivo de forms, eu puxo todos os carros e faço um forim. Olha aí, ó, todos os carros que veio do banco. Vou fazer um forim, jogar dentro de uma tabela, acabar o for. Se não tiver, eu vou colocar aqui nenhum carro encontrado. Então já está tudo configurado. Aqui eu estou chamando load statics, então vou chamar todos os arquivos statics, cujo é também o style.css. E vou colocar aqui o arquivo de CSS, tá? Para deixar bonitinho o nosso projeto. E para rodar o nosso projeto, eu vou chamar o Python e chamar quem para fazer rodar esse código? O manage, né? O manage run server. Então eu vou vir aqui no meu amigo Visual Studio Code, vou passar aqui o comando de Python e aqui, ó, basicamente, só mostrar para você, ó, Python
chamar o Manage e pedir para o Manage rodar o servidor. E vou vir aqui clicar no Ctrl e clicar no projeto e vou trocar a tela com vocês para que a gente finalize o nosso projeto. Projeto finalizado, formzinho aí, cadastro e a listagem de cadastro embaixo. Agora vamos rodar para ver se está funcionando e aí finalizamos a nossa aula. Vou colocar aqui um golzinho, né? Um gol não, vou colocar aqui Renault, vou colocar aqui o Captur e vou colocar o ano aqui de 2021. Cadastrando, listando aí, pessoal. Então, tudo certinho, tudo funcionando, salvando no banco de dados, listando no banco de dados e aí está o seu primeiro projeto de Django. Gente, se você gostou, dá um like, comenta aqui se tu teve algum erro, eu quero te ajudar e que eu nesse curso aqui, nesse curso rápido, mas nessa videoaula tão extensa, te ajudei de alguma forma. Deus te abençoe grandemente e, mais uma vez, qualquer coisa, estou por aqui nos comentários. Abração.